minha caneta? Cadê minha caneta? Cadê minha... Ah, tá aqui. Então, bom dia, uma ótima quinta-feira a todos nós. Seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Aqui, aí. Continuidade do nosso tema da semana passada. Então, se você tiver com a sua apostila, então nós estamos aí na apostila. Deixa eu só colocar aqui para aceitar que fica mais fácil. Isso, já vão colocando aí, já estava esquecendo. Coloquem o seu nome, a sua turma, aí, porque isso é a chamada, isso é importante para a parte legal aí do nosso sistema. Então, página 337, vou dar continuidade aos nossos estudos sobre as chamadas reações de substituição. Então, semana passada você começou a iniciar os estudos na chamada reação orgânica de substituição. Tá lembrado? Só que para isso eu preciso de alguns pré-requisitos. E hoje em especial, eu vou dar continuidade ao processo de cadeias aromáticas. Eu considero o assunto mais, não digo mais difícil, mas o assunto mais complexo da química orgânica, chamada reação orgânica de substituição. Tem algumas coisas que são simples, mas eu preciso de um trabalho braçal. Aliás, 90% dessa matéria é trabalho braçal, e o restante é um trabalho intelectual. Só que esse trabalho intelectual se baseia em alguns fundamentos clássicos. Primeiro, as reações orgânicas, elas são divididas em três grandes grupamentos, as chamadas reações de substituição, as reações de eliminação e as reações de adição. Aí tem uma lógica absurda. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Numa reação de adição, alguma coisa vai ser adicionada. Numa reação de eliminação, alguma coisa vai ser eliminada. Então, grande parte das perguntas, isso é muito bom para o seu vestibular. Por quê? Porque você vai olhar simplesmente no campo visual. Na hora que você encontrar uma questão e você perceber que no composto orgânico tinha um certo átomo, aquele átomo saiu e outro entrou no seu lugar, significa que houve uma troca. Como eu chamo essa reação em que existe troca entre os átomos? Substituição. Agora, se porventura você olhar o composto orgânico e eu tenho uma outra substância lateral, e essa substância for adicionada integralmente ao composto orgânico, é a chamada reação de adição. Agora, a eliminação é mais fácil ainda. Você vai ter um composto orgânico, vai ter algum átomo ou algum grupamento de átomos desse composto orgânico, e esse grupamento orgânico vai desaparecer, ele vai ser eliminado. Portanto, quando você percebe que ocorre uma troca, é uma reação de substituição. Quando você percebe que ocorre uma adição, reação de adição. E quando você percebe que ocorre a eliminação de um átomo ou de um grupamento de átomos, ocorre a chamada reação de eliminação. É fácil, é só no ponto de vista visual. Porém, semana passada, nós iniciamos os estudos das chamadas reações de substituição. Eu vou ser até um pouco prolixo no decorrer da nossa aula, por quê? Porque eu vou repetir várias vezes a mesma coisa, e essa informação, ela é importante para você compreender. Então, primeiro, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Então, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Tá, professor, mas o que eu vou substituir? Vamos fazer uma série de perguntas mentais. Se numa reação de substituição alguma coisa vai ser substituída, duas perguntas podem ser levantadas. Primeira pergunta, professor, o que eu vou substituir? Vocês viram também na semana passada que os dois grandes grupamentos dentro dos compostos hidrocarbonetos que fazem substituição são alcanos e compostos aromáticos. Tanto alcanos como compostos aromáticos são hidrocarbonetos. Num hidrocarboneto só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, o que eu vou substituir? O que eu vou trocar no hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Sempre é o hidrogênio. Portanto, quase metade das perguntas-chave que eu preciso que vocês entendam, quase metade das perguntas-chave são resolvidas dessa forma. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Primeira pergunta, o que eu vou trocar? O que eu vou substituir? Eu vou substituir sempre o hidrogênio. Se quiser anotar nessa aula, anota. Então, olha só. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser
substituída. Isso é uma coisa óbvia. Agora, quem eu vou trocar numa reação de substituição? Sempre é o hidrogênio. Portanto, numa reação de substituição de alcanos ou de compostos aromáticos, que é a aula de hoje, sempre eu vou trocar o hidrogênio. Aí a segunda pergunta que você poderia levantar. Tá, professor, mas eu vou trocar o hidrogênio por quem? Aí tem uma série de reações que, inclusive, recebe o nome do que vai ser trocado. Halogenação. Troca o hidrogênio por um halogênio. Nitração. Troca o hidrogênio por um grupo nitro. Sulfonação. Troca o hidrogênio por um grupo sulfônico. Então, o título da nossa substituição indica o que vai ser trocado, mas por enquanto, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou substituir num alcano, numa cadeia aromática? Sempre o hidrogênio. Mas vou trocar o hidrogênio por quem? E aí é que entram os nossos sistemas. Então, primeira parte da nossa revisão. Então, você vai começar com as chamadas reações orgânicas. Se bem que eu acho que eu coloquei aqui, só um pequeno teste aqui, mas de qualquer maneira, depois eu vou adiantando. Então, o que eu tenho? A primeira parte do nosso sistema envolve halogenação. Então, como é que vai funcionar? Então, aquelas três frases clássicas que já me interessam. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Aí vem a primeira pergunta técnica. Eu tenho um hidrocarboneto, ele está aqui na ponta, só virar aqui, aí. Eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho carbono e tenho hidrogênio. O que eu vou trocar nesse hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Ah, professor, você troca o hidrogênio. Aí vem a pergunta-chave, que é técnica. Qual desses 4 hidrogênios eu vou substituir? Qualquer um deles. Isso, inclusive, faz uma parte bem importante. Estou fazendo uma pequena revisão da aula passada. Como agora as nossas provas ficaram bem para frente, ou seja, lá para janeiro de 2021, nós temos tempo para trabalhar esses tópicos. Então, essa apostila 5, nós vamos ter 6 semanas, então eu posso ter agora o luxo de fazer essas revisões com calma, inclusive revisar assuntos anteriores. Hoje vou revisar com vocês a parte de isomeria, reconhecimento de função orgânica, vai ter algumas outras revisões importantes e para quem levou a sério esse ano, vai fazer uma série de revisões na aula de hoje. Vocês vão ver como isso vai ser importante. Então, o que acontece? Nós temos um hidrocarboneto. Esse hidrocarboneto tem carbono e hidrogênio. O que eu troco nesse hidrocarboneto? O carbono ou o hidrogênio? Ah, professor, você troca o hidrogênio, mas vou trocar o hidrogênio por quê? Aí vem a grande troca. Eu vou colocar cores aqui, que fica mais fácil para você enxergar. Pega o marca-texto e vou colocar uma cor vermelha, fica mais fácil. Então, olha só. Esse hidrogênio pega o átomo de cloro, esse hidrogênio pega o átomo de cloro para formar o quê? O HCl. Então, o HCl está aqui na pontinha. Então, fixem a tela que vocês conseguem enxergar. Tanto que, para quem fez os exercícios da semana passada, teve uma série, acho que de uns 3 ou 4 exercícios, ou seja, 3 ou 4 de 20, é uma boa porcentagem, que falava assim: numa reação de substituição de alcanos, o meio fica ácido. Verdadeiro, porque numa substituição de halogenação, sempre o hidrogênio do alcano vai pegar um dos halogênios do Cl2, Br2, I2 e F2 para formar o quê? Ou HF, ou HCl, ou HBr, ou HI. Esses compostos, quando colocados em água, vão liberar o íon H+, portanto, o meio fica ácido. E aí o que acontece? Esse cloro que está sobrando aqui, ó, ele entra no lugar do hidrogênio. Ou seja, eu estou fazendo uma reação de substituição. O hidrogênio do hidrocarboneto sai juntamente com o cloro para formar o HCl, aquele outro cloro entra no lugar. E aí eu tenho a chamada reação de substituição. Só que, olha que boa notícia. Uma das primeiras grandes cobranças que vocês vão encontrar em prova, essa reação vem pronta. Ela vem do jeito que está aqui. Talvez não com as bolinhas, etc. e tal, mas o que está acontecendo aqui? Peraí, eu tinha um hidrogênio, aqui o hidrogênio não está mais. O que aconteceu com esse hidrogênio? Ele foi trocado. Opa, se você troca átomos ou troca agrupamentos da minha molécula orgânica, eu tenho a chamada reação de substituição. Agora, entra na segunda fase do nosso exercício.
e quando você precisar montar todo o esquema. Então, lanço um pequeno desafio. Eu vou te trazer o metano, que é o CH4, e esse metano vai reagir com cloro na presença de luz. Todas as reações de halogenação de alcanos são via presença de luz ou alta temperatura. Ou é luz ou é alta temperatura, para quê? Porque eles produzem os chamados radicais livres. Eu sei que aí no outro lado da tela tem aluno que vai estar na segunda fase em química, e essa informação ela é muito específica, e ela precisa ser colocada em prática, preciso revisar isso com vocês. Então, eu tenho um hidrocarboneto, que é o metano, e esse metano vai reagir com o cloro. A primeira pergunta é, o que vai acontecer nessa reação de substituição? Estou ainda no campo da revisão, ainda não temos matéria nova ainda. Tem uma pergunta aí? Uma fotólise? Na realidade, não é uma fotólise, porque fotólise é uma quebra pela luz. Fotólise é uma reação de decomposição. Quem fez a pergunta? Gabriel. Gabriel, boa pergunta. Fotólise, quando você tem apenas uma substância reagente, só uma, tipo água oxigenada. Só existe ela. Aí essa molécula, ela é incidida pela luz, e essa molécula se quebra. Isso é uma fotólise. Agora, como eu tenho duas substâncias aqui nos reagentes, isso aqui vale mais como uma reação de dupla troca, se você considerá-la na química A. Então, a fotólise, a princípio, fotólise, eletrólise, hidrólise, pirólise. Tudo que tiver o sufixo lise indica quebra. Só que essas reações, elas precisam ter apenas um único reagente. E aqui eu tenho dois, então eu não posso considerar isso como uma reação de fotólise, porque ocorre uma quebra. Tudo bem, mas essa quebra é causada pela luz. Essa luz ocorre, se você fosse analisar, ocorre uma fotólise com a molécula do metano. Aí tudo bem, mas o que acontece com o cloro, o que acontece com as outras substâncias? Já aproveitando a tua pergunta, eu vou mexer com o mecanismo da reação. Então, se você tivesse no vestibular e perguntasse, isso aqui é uma fotólise? Não. Isso aqui é uma reação de substituição ou de dupla troca ocasionada ou causada pela presença da luz. Então, aí entra essa situação. Boa pergunta. Então, vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu pegar um computador que fica mais fácil. Então, nós temos o metano, e esse metano ele tem 4 hidrogênios. E aí vem a parte mais difícil dessa matéria. Por enquanto, está tranquilo. Como eu tenho 4 hidrogênios, a pergunta-chave é, esses 4 hidrogênios são iguais? Os 4 hidrogênios desse metano são todos iguais? São, porque os 4 hidrogênios estão presos no mesmo carbono. Portanto, os 4 hidrogênios são exatamente iguais. E pelo seguinte princípio, lá no comecinho do nosso ano, e não tem desculpa porque você estava lá em sala de aula, professor, eu nunca estive em sala de aula, faz tanto tempo que você não tem alguma aglomeração que você já esqueceu que existia as salas de aulas normais. Então, lá na aglomeração, saudade disso, você vai lembrar que o carbono tinha algumas propriedades importantes, como tetravalência, e essas 4 ligações são equivalentes. O que isso significa? Que as 4 ligações que o carbono realiza são iguais. Professor, mas tem uma ligação tracejadinha ali, ó, e tem uma ligação mais em negrito. O que essa ligação representa? Uma simples ligação. Tá, professor, por que eles fazem isso? Para representar que o metano é uma molécula espacial, que esse hidrogênio ele estaria aqui para frente da minha tela e o outro hidrogênio está lá para trás da tela. É só uma forma, digamos, diferente de representar o espaço. Então, é uma molécula espacial, essa é a ideia que você tem. Isso foi há mais de 80 anos atrás, perfeito. Então, essa representação dessas linhas aqui você vai encontrar hoje em prova. E qual é a função disso? Nenhuma. Ah, professor, vai complicar a minha vida. Muitas vezes é chamado de distrator. Aí você fica olhando aquelas ligações e esquece da real pergunta. Qual era a pergunta que eu tinha feito? O que vai formar nessa chamada reação de substituição? Então, vamos lá. O que acontece? Esse, ou qualquer um desses hidrogênios, vai pegar o átomo de cloro para formar o quê? O HCl. Ou seja, o primeiro composto que eu vou formar aqui é o HCl. Então, você já tem esse material. Só que eu quero saber qual é a estrutura e o nome do composto orgânico formado nessa reação. Então, o hidrogênio, ele saiu com o átomo de cloro para formar o HCl, e o que sobrou?
Sobra um carbono e sobram 3 hidrogênios, mais o átomo de cloro. Ou seja, nessa reação de substituição, o hidrogênio, professor, qual deles? Nesse caso, tanto faz. Os 4 hidrogênios são iguais. Professor, eu queria pegar o hidrogênio de cima, pegue. Ah, eu queria pegar de baixo, pegue. Eu queria pegar do outro lado, pegue. Qualquer um dos 4 hidrogênios é igual. Pega o H com o átomo de cloro, forma o HCl, o outro cloro entra no lugar do hidrogênio para formar o CH3Cl. Seção revisão. Agora vamos entrar numa outra etapa, importante também na nossa revisão. Que função química aparece nesse composto orgânico final? Me dê o nome oficial e o nome usual. Porque é assim que vocês vão encontrar em prova. Isso aqui não precisa se preocupar assim, muito com a nomenclatura, que ela é muito óbvia. Então, o que você tem? O HCl é um composto inorgânico, então ele não vai entrar na nossa nomenclatura. Como é que eu chamo esse composto orgânico? Olhem bem, em que eu tenho um halogênio preso ao carbono. Quase dei o nome da função. Eu tenho um halogênio. Halogênio indica a função haleto, derivado halogenado ou simplesmente haleto orgânico. Qualquer uma dessas informações vai me interessar. Agora, eu quero que você me dê o nome desse composto. Como é que eu vou dar nome para esse composto? Primeiro, eu tenho um Cl. Cl é cloro. Agora, tirando o cloro daqui, você não está vendo mais nada. Eu tenho só carbono e hidrogênio. Quando eu só tiver carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. É a dica lá. Quantos carbonos eu tenho aí? Um só. MET. Simples ligações AN, lembrando que simples é AN, dupla EN, tripla IN. Um carbono MET, simples AN, terminação O. Clorometano. Esse é o nome oficial para esse composto. Agora ele tem um nome usual, eu vou digitar para você. O nome usual é cloreto de, o nome do radical. Como é que é o nome desse radical CH3? Alguém colocou isopropilo aí, mas pode errar à vontade, Gabriel. Eu prefiro que você erre 1 milhão de vezes agora, mas não me erre na hora do vestibular. Como é que é o nome desse radical que só tem um carbono? Peraí, um carbono MET. Portanto, o radical é o metil. Cloreto de metil. Ou cloreto de metila, tanto faz as nomenclaturas que você utiliza. Ah, é verdade, professor, como é que eu vou saber esse processo? Então, como é que eu vou descobrir a resposta? Pela lógica. Você tem uma lógica incrível que você já desenvolveu. Professor, eu não desenvolvi. Desenvolveu sim. Na hora que você tem a prova, ele vai falar assim, o metano reage com cloro Cl2 num processo de monossubstituição, formando, aí você pensa, o H pega o cloro, forma HCl, D formou CH3Cl. Como é que eu vou saber a resposta? Está lá escrito nas alternativas. Cloreto de metila ou clorometano. Se você não lembrar da nomenclatura, tem cloro, tem um carbono, portanto, ou é metano ou é metila. Fácil de fazer a representação. Porém, para os meus grandes abençoados que estarão no final de janeiro, provavelmente final de janeiro, na segunda fase da Federal do Paraná, professor, mas eu também vou estar na segunda fase. Todos estarão. Só que tem alguns mais abençoados aí que vão fazer a segunda fase em Química, que é a matéria mais maravilhosa que existe. Nessa segunda fase, ele pode mencionar, olhem bem, mencionar, eles não vão cobrar mecanismo, mas eu quero que vocês entendam que essa reação não é simplesmente assim, o hidrogênio sai, o cloro entra no lugar. Existe todo um mecanismo para vocês compreenderem o que vai formar. E eu mostro isso para vocês. Vou mostrar isso. Então, o primeiro mecanismo ele é chamado de iniciação. Vou voltar um pouquinho aqui, ó, na nossa reação. A nossa reação, ela precisa de luz, principalmente luz ultravioleta, UV. Essa luz ultravioleta, ela faz a chamada iniciação. O que é a iniciação? Eu tenho a molécula de cloro, ou seja, entre os dois átomos de cloro existe uma simples ligação. A luz quebra essa ligação e eu vou ter dois radicais livres. Professor, como é que você sabe que é radical livre? Porque não tem carga positiva e não tem carga negativa. Não é cátion e não é ânion. Simplesmente o par de elétrons, a ligação é rompida e cada átomo fica com seu elétron de origem. Só que esses radicais livres, esses átomos de cloro são altamente instáveis.
Radicais livres são altamente instáveis. E esses radicais, eles não vão poder ficar na forma de Cl, Cl. Esse asterisco que eu coloquei aqui representa o elétron livre. Então, esse asterisco representa o elétron livre. O que acontece com esse radical? Ele vai atacar a primeira molécula que aparece na sua frente. Então, esse radical Cl, ele vai atacar a molécula de metano. Então, esse cloro, que é altamente instável, ele vai arrancar alguém do composto orgânico. E aí que entra a lógica. Quem que ele vai tirar? O carbono ou o hidrogênio? Sempre você vai retirar o hidrogênio. Então, o hidrogênio sai com o cloro, forma o HCl, e agora quem está instável é o metil. Esse radical metil, o elétron livre aparecendo, ele é altamente instável. Esses radicais, eles sempre vão atacar moléculas prontas e formadas. O que que esse radical vai fazer? Ele vai atacar a molécula de cloro, outra molécula de cloro, e aí vai formar o cloreto de metila, que é o produto final, e outro radical livre de cloro. Aí o que acontece com esse cloro? Esse radical, ele vai atacar outra molécula de metano, formando metil. O metil ataca a molécula de cloro e produz outro cloro, que daí volta, e aí os passos 2 e 3, eles ficam se repetindo enquanto tiver os reagentes. Então, a ideia do mecanismo da reação envolve a iniciação, em que a luz ultravioleta quebra a molécula de halogênio, formando radicais livres. Esses radicais livres vão atacar a molécula orgânica, arrancando seus hidrogênios e formando radicais orgânicos. Metil, etil, propil, butil, essas coisas do gênero. Esse radical ataca novamente a molécula do halogênio, formando o composto orgânico final e outro halogênio, que daí pega outra molécula e fica num processo cíclico. E outra situação importante, requer irradiação constante. Por quê? Se você colocar luz e desligar logo em seguida, a reação acaba. Eu preciso de frequente exposição à luz ultravioleta até que todas as moléculas dos reagentes se transformem em produtos. Então, isso aqui é um mecanismo, já estou adiantando isso aqui de forma bem aprofundada. Alguém perguntou ali? Professor, isso é uma dissociação iônica? Não. A dissociação iônica é quando você forma carga positiva e carga negativa. É o que acontece quando se coloca cloreto de sódio em água, NaCl. O Na já tem a carga positiva e o cloro tem carga negativa. Quando você coloca o cloreto de sódio em água, essas cargas que já existem, elas se separam. Isso é dissociação. Então, olha só, a dissociação, ela ocorre quando os compostos de origem ou composto de origem já têm a carga. Cloreto de sódio, o sódio já tem a carga positiva, o cloro já tem a carga negativa, só que eles são atraídos. Na hora que você coloca eles na água, eles se separam. Isso é dissociação. O que eu tenho aqui é um mecanismo via luz, com formação de radicais. E outro detalhe, quem fez a pergunta, Janaína, a dissociação iônica envolve íons. E aqui eu não tenho nenhum íon, eu tenho só elétron livre. Então, esse asterisco que eu coloquei aqui no meu mecanismo, ele não é carga positiva e não é carga negativa. É elétron livre radical. Então, cuidado com isso. Mas as perguntas que estão fazendo hoje são bem boas. Isso é importante. Continuem perguntando. Então, esse é o mecanismo. Então, eu vou fazer um pequeno aprofundamento na matéria. Tanto que isso não tem no material de vocês. Eu comentei isso na semana passada, que eu ia entrar numa fase de aprofundamento, de aprimoramento, que não teria alguns assuntos no material de vocês. Eu pedi para vocês anotarem. Mas, de qualquer maneira, isso aqui só nos interessa para quem vai fazer segunda fase em Química. E eu duvido muito que eles vão fazer esse tipo de cobrança. E outra aposta, se vocês olharem qualquer livro didático recomendado por qualquer vestibular, não tem mecanismo nesses livros. Tá, professor? Mas se não tem nos livros, eles não vão cobrar. Pergunta isso para a Federal, pergunta isso para o Enem, pergunta isso para a Unicamp, para a FUVEST, que tem alguns assuntos que eles pegam que não tem nos livros didáticos e eles cobrem prova. Então, eu tenho que complementar esses assuntos com vocês. Então, isso aqui é um complemento de matéria. Todas as reações de substituição de alcanos, elas funcionam através desse mecanismo. Só que você, aí no papel, não precisa se preocupar nisso. O que você precisa se preocupar na hora da prova é nisso aqui só. Deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Que o H do composto orgânico vai sair para interagir com o halogênio, formando ou HF, ou HBr, ou HCl, ou HI,
e um haleto. Cloreto de metila, cloreto de etila, cloreto de isopropila, algum cloreto, brometo, iodeto, fluoreto de alguma coisa. Porém, as coisas vão aumentar de situação. Deixa eu colocar o mecanismo aqui. E outro detalhe, isso aqui vai estar disponível e já está disponível para vocês lá na sua pasta do caderno do A+. Semana passada eu coloquei esses slides, isso aqui é a revisão ainda da semana passada. Inclusive, por que estava nessa revisão? Porque eu preciso disso para a aula de hoje. Aliás, em cima desse assunto, a aula de hoje é quase um brinde. Para quem conseguir compreender a essência da chamada reação de substituição de alcanos, a aula de hoje é um brinde. É muito fácil de ser respondido. Vocês vão entender já já. Agora, eu vou fazer alguns desafios. Segunda molécula orgânica. Na minha segunda molécula orgânica, eu vou colocar 2 átomos de carbono e 6 hidrogênios. Então, 2 carbonos e 6 hidrogênios. Na minha molécula anterior, eu tinha só 1 carbono e 4 hidrogênios. Agora eu tenho 2 carbonos e 6 hidrogênios. E eu quero que vocês montem o produto orgânico dessa reação. Tá, vamos começar pela teoria. Toda reação de substituição ocorre a troca. O que eu vou trocar nesse composto orgânico aqui? Professor, você vai trocar o hidrogênio. Aí eu faço a pergunta para você. Qual desses 6 hidrogênios eu vou trocar? Ah, professor, qualquer um? Qualquer um? Como é que eu vou saber qual ou quais carbonos diferentes existem, se é que existe algum carbono diferente na minha cadeia? Volta no tempo e espaço e você vai fazer um negócio chamado classificação dos carbonos. Se vocês observarem bem, esse carbono aqui da ponta esquerda, ele só está preso a um outro carbono. Como é que eu chamo esse carbono que está preso apenas a um outro carbono? Ele é o chamado carbono primário. Então, esse carbono na ponta esquerda é o chamado carbono primário. E o outro carbono que está à sua direita, ele é classificado de que maneira? Também é um carbono primário. Agora ficou fácil a resposta. Como eu tenho 2 carbonos primários, só que ainda tem que tomar uma observação. Esses 2 carbonos primários são iguais? Sim. Um está preso ao outro. Logo, os 2 carbonos primários são iguais. Se os carbonos são iguais, significa que os hidrogênios também são todos iguais. Portanto, qual dos 6 hidrogênios você trocaria com um átomo de cloro nessa reação de substituição? Qualquer um deles. Qualquer um deles. E aí, qual deles você vai escolher? Então, você vai montar a sua reação. Então, você vai pegar qualquer um desses hidrogênios, só segura bem aqui. O hidrogênio pega o átomo de cloro para formar o quê? O HCl. Pronto, está lá o nosso material inorgânico. Agora, esse cloro que sobra, ele entra no lugar do hidrogênio para formar o quê? Aí você vai ter um CH3, CH2 e o Cl. Ah, tá um tanto garranchudo ali, mas dá para entender. Então, veja bem, o que você tem nessa reação? Então, em cima desse procedimento, o H pegou o cloro, formou o HCl, que quando colocado em água vai virar o ácido clorídrico. E aí vem a pergunta-chave. Se quiser depois responder, podem responder. Podem responder errado, não tem problema. Eu quero que vocês acertam depois. Eu prefiro 1 milhão de vezes o aluno que arrisca e erra agora, mas que acerte depois. Isso é mais importante. E aí, esse cloro entra no lugar do hidrogênio, formando o quê? Então, olha só. Tem 3 hidrogênios, viram CH3, fica 2 hidrogênios CH2 e o cloro entra no lugar. Me dê as 2 possibilidades de nomenclatura para esse composto. Então, vamos começar com a nomenclatura oficial. A nomenclatura oficial vai falar do halogênio. Qual que é o halogênio que eu tenho? Cloro. Tampo esse cloro por alguns instantes. O que sobra no meu composto orgânico? Só carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, professor, se não tiver em água, ficará cloreto de hidrogênio perfeito. Então, quem respondeu? Gabriel. Gabriel, boa pergunta. Se não tiver em água, o HCl não é ácido clorídrico. Se não tiver em água, é cloreto de hidrogênio. Ótima pergunta. Agora, se eu colocar o HCl em água, aí ele vira ácido clorídrico. Então, cuidado com essas observações. Como aqui geralmente envolve luz e calor, ele não tem água. Essa reação não tem água. Então, aqui, ele é o cloreto de hidrogênio. Se eu colocá-lo em água, aí sim ele vira o ácido clorídrico. Vamos voltar para a nomenclatura. O cloro está aqui. Aí só sobra carbono e hidrogênio. Se só sobra carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. 2 carbonos et, simples ligações an,
terminação para o hidrocarboneto, o cloroetano. Esse é um dos nomes que você vai encontrar. Agora ele tem um segundo nome. Qual seria o nome usual? Cloreto. Como que é o nome desse radical que tem 2 átomos de carbono? Ah, professor, é o etil. Pois bem, cloreto de etil ou cloreto de etila. Qualquer uma das duas nomenclaturas estaria correta. Então, esse é um exemplo fácil. Se vocês observarem, não tem nada de complexo até agora. Vou repetir mais uma vez. Como eu falei, você meio prolixo com esse processo aqui de matéria. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. Num alcano, quem sempre vai ser substituído é o hidrogênio. Professor, nós vamos trocar esse hidrogênio por quem? No processo de halogenação, que é um processo via radicais livres, eu troco o hidrogênio com um átomo de cloro, um átomo de bromo, um átomo de iodo, para formar o quê? HCl, HBr, HI, HF. E aí o outro átomo de halogênio entra no lugar do hidrogênio que você removeu. Tá, professor, mas como é que eu vou saber qual é o hidrogênio? Por enquanto, todos eles são iguais. No metano, que foi o exemplo anterior, e no etano, que eu acabei de apresentar, todos os hidrogênios são iguais. Por quê? Porque todos os carbonos são iguais. Os 2 carbonos são primários. Pergunta. Tem muita gente se perguntando lá no fundo da alma. Ah, professor, mas todos os carbonos vão ser iguais? Não. Presta bem atenção agora no próximo exemplo, vou colocar um carbono a mais na minha estrutura. O propano. Agora eu tenho 3 átomos de carbono, e se vocês contarem bem, 3 aqui com mais 3 aqui são 6, com mais 2 no carbono central são 8 hidrogênios. Vou voltar com a teoria. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir nesse composto orgânico? O hidrogênio. E aí vem a pergunta chave. Qual desses hidrogênios eu vou trocar? Ah, professor, qualquer um. Não. Nesse caso, não é resposta qualquer um. Não é unidunité, salamingue, escolhido por você. Nesse caso, você tem que usar ciência para descobrir qual é o hidrogênio que é removido com mais facilidade e qual dos hidrogênios é removido com mais dificuldade. Para isso, eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar cores. Então, vou colocar o carbono central aqui numa bolinha vermelha e vou colocar os outros carbonos numa bolinha azul. Fica fácil de vocês enxergarem aí. Então, olha só. Está mais fácil para vocês enxergarem. Eu tenho um carbono central e tenho 2 carbonos que eu coloquei em bolinhas azuis. Por quê? Esse carbono da ponta esquerda, ele só está preso ao carbono na bolinha vermelha. Portanto, ele é um carbono primário. Esse da bolinha vermelha, ele está preso a 2 outros carbonos, ele é um carbono secundário. E esse carbono da ponta direita é um carbono primário. Olha bem, eu tenho um carbono secundário no centro e tenho 2 carbonos primários nas laterais. Professor, esses carbonos primários são iguais? Aí que você analisa. Esse carbono da ponta esquerda, olha só a sequência. Secundário e primário. Esse carbono da ponta direita, secundário e primário. A sequência dos carbonos é igual. Então, significa que esses 2 carbonos azuis das pontas são iguais. Agora, o carbono central não é igual aos outros 2 carbonos. Por quê? Porque ele é um carbono secundário. E se você remover um desses hidrogênios, você vai produzir 2 radicais diferentes. Você vai produzir um radical pela retirada desse ou desse, não importa, um dos hidrogênios do carbono vermelho, e vai formar esse radical onde o elétron livre está preso no carbono secundário, ou pode remover qualquer um dos 6 hidrogênios do carbono azul, qualquer um deles. Ou um dos 3 da ponta esquerda, um dos 3 da ponta direita. Eu removi um da ponta direita. Revisão. Tem gente que já sabe a resposta, mas se quiser anotar aí, pode anotar. Como eu tenho 2 radicais diferentes, esses 2 radicais diferentes apresentam nomes diferentes. Como é que eu chamo esse radical, que tem 3 átomos de carbono e o elétron livre está preso no carbono central? Ou então, como é que eu chamo esse radical, que tem 3 átomos de carbono e o elétron livre está preso em um dos carbonos de ponta? Ah, professor, é fácil, quer ver? Ó? Um carbono, o radical é metil. 2 carbonos, o radical é etil. Com 3 carbonos é propil, correto?
Só que existem dois radicais propil diferentes. Lá no começo da nossa matéria, só para você ter uma ideia, se viu os radicais no comecinho de março. Comecinho de março, quando 2020 ainda existia. Como que eu chamo esse radical propil, em que o elétron livre está preso no carbono central? Isopropil. E como é que eu chamo esse radical que está preso na ponta? N-propil. N minúsculo. Por que N? Porque ele está preso no primeiro carbono e eu tenho uma sequência normal. Está preso no primeiro, que está preso no segundo, que está preso no terceiro, eu tenho uma sequência normal. E aqui o elétron livre está preso no carbono central, ele é o isopropil. Portanto, esse é o radical isopropil e esse é o radical N-propil. Então, significa que nessa molécula do propano haverá a formação de dois compostos orgânicos diferentes. O que acontece? Para quem fez os exercícios da semana passada, uma outra boa parcela de questões falava assim: conforme o composto orgânico, quantas moléculas orgânicas diferentes vão ser formadas na reação? Professor, como é que eu vou fazer isso de forma rápida e prática na hora do vestibular? É muito simples. Classifique os carbonos da cadeia orgânica reagente. Eu tenho carbono primário e tenho carbono secundário. Quantos carbonos diferentes eu encontro? 2. O isopropil e o N-propil. Tem uma pergunta aí? Tem. Ah, não, esse é o nome, tá. Então, o que acontece? O carbono secundário e o carbono primário. São dois carbonos diferentes que eu encontro. Se eu tenho dois carbonos diferentes, dois compostos orgânicos diferentes. Se tiver três carbonos diferentes, três compostos orgânicos diferentes. Se tiver 30 carbonos diferentes, 30 compostos orgânicos diferentes. Mas isso não aparece em prova. O que eu vi até hoje, no máximo, foi uma cadeia que tinha 5 carbonos diferentes. Obviamente, a resposta, 5 compostos orgânicos diferentes. O número de carbonos diferentes no seu reagente indica a quantidade de compostos orgânicos diferentes nos produtos da minha reação. Porém, a pergunta maior: como eu tenho um carbono secundário e um carbono primário, qual desses dois carbonos remove? É mais fácil de remover, de trocar o hidrogênio? O do carbono secundário ou do carbono primário? Está lembrado disso? Foi semana passada. Quando eu começo a aumentar a minha cadeia carbônica, à medida que você aumenta a cadeia carbônica, existem mais possibilidades de remoção do hidrogênio. Porém, tem alguns hidrogênios que são mais fáceis de remover, facilita a retirada, e tem uns que é mais difícil de remover. Até dei um exemplo na semana passada, um exemplo grosseiro, mas é mais ou menos o que acontece no mundo químico. No seu circuito de amigos, você tem vários amigos diferentes. E tem aquele amigo que é o amigo pão duro. Espero que não seja você no que estou referindo. É aquele que é difícil de retirar alguma coisa. Ou me empresta R$2, não tenho. Ou me dá essa Coca-Cola, não é minha. Aí, monto dividir esse lanche, não é meu, estou com fome. Provavelmente você deve ter um amigo desses, ou você é a pessoa que eu estou me referindo. Então, esse seu amigo pão duro, geralmente é o carbono primário. O carbono primário é o carbono mais pão duro, ele fica preso com hidrogênio, ele é meu e daqui ele não sai. Então tem uma ordem de reatividade, uma ordem de facilidade de retirada desses hidrogênios. Tá lembrado? Se você esqueceu, eu faço a reativação da sua memória. Isso aqui é a última informação técnica que você precisa lembrar da aula passada. Quando eu estiver com uma cadeia, e essa cadeia tiver mais de um carbono diferente na estrutura, a ordem de facilidade de saída do hidrogênio segue. Carbono terciário é mais fácil de remover o seu hidrogênio do que o carbono secundário, que é mais fácil de remover do que o carbono primário. Gravou? Eu vou repetir toda a matéria da semana passada, agora em poucos segundos. Acompanhe. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir num alcano? O carbono ou o hidrogênio? Sempre eu vou substituir o hidrogênio. Só que eu vou substituir o hidrogênio por quem? Por enquanto, por átomos de halogênios. Por cloro, por bromo, por iodo. Mas já vai trocar. Então, numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. Quem que eu vou substituir? O hidrogênio. Agora, se a sua cadeia carbônica tiver vários carbonos diferentes, qual é a ordem de facilidade na retirada desses hidrogênios?
O carbono terciário é mais fácil de remover o hidrogênio que o carbono secundário, que é mais fácil que o carbono primário. Porém, para o meu abençoado que vai na segunda fase da prova de química, ele pode fazer a seguinte pergunta: explique por que o carbono primário é o carbono mais difícil de remover o seu hidrogênio. A resposta bem curitibana, curta e grossa, porque o carbono primário é o carbono mais eletronegativo. Você deve ter tudo isso na semana passada, você deve ter anotado alguma coisa. Se você for pensar por NOx, o carbono primário geralmente tem uma carga -3. O carbono secundário tem um NOx -2 e o carbono terciário tem um NOx -1. Portanto, esse carbono primário, ele é mais eletronegativo. O que se entende por eletronegatividade? A atração. Os hidrogênios do carbono primário estão mais fortemente presos ao carbono. Se ele está mais fortemente preso, é mais difícil de tirá-lo depois no processo de halogenação. Então, a ordem de saída, terciário, secundário e primário. Tem que decorar isso? Tem que decorar. Isso aqui é obrigatório. Então, o que você precisa saber sobre a aula passada? Quer ver? Vou ser prolixo. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir? O hidrogênio. E se eu tiver mais de um carbono diferente na minha estrutura? Qual que é a ordem de saída? Terciário, secundário e primário. Tem um dado estatístico de cinética. O carbono terciário ele é 5 vezes mais fácil de remover o hidrogênio que o carbono primário. O carbono secundário ele é 4 vezes mais reativo do que o carbono primário. Então, perceba que é uma questão de cinética. O carbono terciário, secundário e primário. Pronto. Essas são as informações que você precisa gravar. Só isso. Se você analisar, não é muita coisa para você guardar, mas são 3 frases importantes. Numa reação de substituição, alguma coisa tem que ser substituída. O que eu vou substituir num alcano? O hidrogênio. Então, sempre que eu vou fazer a substituição, eu vou trocar o hidrogênio. Tá, professor, e se tiver mais de um tipo diferente de carbono na minha estrutura, o terciário é mais fácil de remover do que o secundário é mais fácil de remover do que o carbono primário. Pois bem, voltamos à nossa questão. Então, o que eu tenho? Eu tenho propano. Era a mesma reação que eu tinha colocado no quadro. Eu vou colocar as cores aqui de novo. Eu tenho os carbonos de ponta, que são os carbonos azuis, que são os carbonos primários, e o meu carbono central, ele é um carbono vermelho, que é um carbono secundário. Então, veja bem, eu tenho 2 carbonos diferentes. O carbono primário, que eu vou colocar em azul, e o carbono secundário, que eu vou colocar em vermelho. Agora você pode me responder. Desses 2 carbonos, qual desses carbonos libera o hidrogênio com mais facilidade nesse processo de substituição? O carbono azul, que tem o hidrogênio primário, ou o carbono vermelho, que tem o hidrogênio secundário. Qual desses hidrogênios é mais fácil de se desprender do carbono? Lembra da ordem? Terciário, secundário e primário. Portanto, o meu carbono central, que é o carbono vermelho secundário, é mais fácil de remover o hidrogênio. Aí você escolheria qualquer um desses 2 átomos de hidrogênio, não importa. A pessoa quer pegar de baixo, quer pegar de cima, não importa. Qualquer um desses hidrogênios, vou pegar de cima. Esse hidrogênio pega o Br para formar o HBr, o outro bromo entra no lugar para formar o quê? Aí vai formar o HBr mais o Br preso no carbono central. Com vocês agora, vou começar a fazer desafios. Me dê o nome desse composto orgânico. Qual é a nomenclatura? Você pode usar ou a nomenclatura oficial ou a nomenclatura usual. Eu quero que você escreva qualquer um desses 2 nomenclaturas aí. Qual é o nome do produto principal dessa reação? Pessoal, como é que eu vou saber um negócio desses? Se quiserem escrever ali, escrevam, vão participando, isso é importante, é bom para vocês. Como vocês não estão interagindo com outras pessoas, interajam com o seu computador, interajam aí no chat, pode colocar errado, não tem problema nenhum, não vou fazer, não tem nenhum tipo de avaliação. Mas a avaliação é aquela que vocês vão fazer no vestibular, é aí que me importa. Então, vejam bem, tem gente já colocando ali, ó, isopropila, só cuidado. Então, eu tenho bromo, o bromo está aqui, esse bromo está preso numa cadeia que tem 3 carbonos. 3 carbonos. Aí, o que você encontra? Opa, melhorou. Então, eu tenho bromo, nome oficial, bromo com 3 carbonos, propano.
bromopropano. Mas como esse bromo ele pode trocar de posição na minha cadeia principal, 2-bromopropano. Esse é o nome oficial. Agora, eu poderia chamá-lo também de brometo de isopropila. Por que iso? Porque está preso no carbono central. Esse é o produto principal nessa reação. Porém, como eu tenho dois carbonos diferentes, você tem o carbono secundário, que é o mais reativo, mas você também tem o carbono primário. E repare que eu tenho 6 hidrogênios primários. Eu posso substituir qualquer um desses 6. Eu vou pegar esse da ponta aqui, ó. Esse hidrogênio vai pegar o bromo para formar o HBr, e esse outro átomo de bromo entra no lugar para formar qual segundo produto? HBr+. Repare que aqui tinha o H saiu com o BR e o outro bromo no lugar. Então, eu lembrei. Da minha molécula do próton, que tem 2 carbonos diferentes, o primário e o secundário, haverá a formação de 2 compostos orgânicos. Um vai ser o produto principal, aquele que vai estar em maior quantidade, e um vai ser o produto secundário, formado em menor porcentagem. Professor, como é que eu vou saber qual vai ser o produto majoritário e qual vai ser o produto minoritário? Terciário, secundário e primário. Essa é a ordem de saída dos hidrogênios. A preferência é o carbono secundário, e como eu tenho carbono primário, vai formar também um composto do carbono primário. Caem mais reações de substituição em aromático? Na realidade, não tem muito assim o que cai mais. Ano passado caiu reação orgânica de alcanos, do jeito que a gente está mostrando aqui. No ano retrasado caiu questão de aromático. Agora, na segunda fase até hoje, veja bem, só para ter uma ideia de estatística. Ano passado, na segunda fase, das 7 questões de química da prova, 2 eram de reações orgânicas e uma delas era de substituição. Ano retrasado, das 7 questões de química, uma delas era de reação orgânica, só uma. 3 anos atrás, aí foi um exagero, ainda eu tinha 10 questões de química, das 10 questões, 6 eram de química orgânica, 6 eram de química orgânica, e dessas 6, 4 eram de reações. 40% da prova era de reação orgânica. Então, é um assunto importante? Mas para a primeira fase, eu acredito que vai cair só uma questão, e provavelmente envolve cadeia ou de alcano ou de aromático. Mas você vai ver que não tem diferença nenhuma, porque a base de referência é igual. Então, boas perguntas estou fazendo aí. Aí o Alan perguntou, como é que calcula a porcentagem? Não calcula. A porcentagem dos produtos, ele é 100% experimental. Então, não se preocupe que não vai ter uma formulazinha. Ah, professor, mas ele está pedindo para calcular a porcentagem. Esqueça. Não tem cálculo de porcentagem, isso é 100% experimental. Até existe lá nas engenharias um cálculo de previsão, mas é uma previsão, não se preocupe com isso aí não. Boa pergunta também, Alan. E se não me engano, sim, tá? Mas de qualquer maneira, você vai ter esse processo, mas não importa, não esqueça se é alcano ou se é aromático. Entenda a lógica, o que eu quero que vocês compreendam nessas 2 aulas da semana passada e dessa aula, a lógica. Vocês não vão ficar decorando reação. O que você tem que decorar é que eu vou trocar o hidrogênio e a preferência do hidrogênio do terciário, secundário e primário. Vocês têm que saber isso. Se vocês souberem isso, vocês fazem miséria com qualquer reação. Tanto que eu vou fazer um desafio agora para vocês. Eu gostaria que vocês pegassem um caderno, pegassem uma folha, pegassem algum material para vocês responderem a próxima questão. Eu vou fazer um desafio. Só que esse desafio, só para você ter uma ideia, eu consigo colocar num único exemplo toda a química orgânica que vocês viram até agora. Toda a química orgânica numa única questão. Se eu fosse fazer, ia ser bem ruim, se eu fosse fazer uma questão de uma prova de vestibular, eu faria a seguinte questão. Então, estão com o lápis, estão com a borracha, estão com a caneta, estão com o papel aí. O meu desafio agora eu vou colocar essa reação aqui. Então, veja bem, vou esperar com calma, quero que vocês resolvam agora. Eu tenho tempo para trabalhar isso com vocês. No procedimento anterior é tudo meio corrido, meio apurado, mas agora nós estendemos as nossas aulas, o tempo ficou maior, e estendemos o tempo para trabalhar esses assuntos. Então, ficou um pouco mais fácil. Então, veja bem, olha o luxo que eu tenho. Eu posso colocar num único exemplo, numa única reação, toda a química orgânica que vocês viram até agora. Professor, eu duvido. Quer ver? Nessa questão eu vou revisar com vocês. Hibridação, classificação de cadeias carbônicas,
função orgânica, nomenclatura de compostos orgânicos, isomeria plana e isomeria espacial. Ou seja, toda a matéria de química orgânica até agora. Para quem conseguir responder todas as perguntas que eu for fazer, parabéns, você está em dia com a Química C. Pelo menos uma química está em dia, a Química C. Agora, se você tiver alguma dúvida, algum receio, mas como você está sozinho em casa, se você quiser responder no papel e depois ver as respostas, não tem problema. Mas eu gostaria muito que vocês tentassem participar. Errando ou não, coloquem as respostas ali no chat. É importante para mostrar até que vocês estão participando da aula. Então, o que eu tenho? Vou fazer a pergunta. Eu tenho um composto orgânico e a primeira parte da revisão é: qual é o nome desse composto orgânico? Primeira pergunta da aula de agora. Qual é o nome desse composto orgânico? Aí você para e começa a analisar. Só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Quantos carbonos eu tenho nesse composto? 4. Qual é a raiz para 4 carbonos? Peraí, próprio, but. Que tipo de ligação existe entre os átomos de carbono? Simples. E qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. O butano. Então, o butano vai reagir com cloro na presença de luz e vai fazer uma monossubstituição. Olha bem, eu vou trocar apenas um dos hidrogênios por vez. Um dos hidrogênios por vez. E aí vem a matéria de agora. Como eu tenho butano e esse butano vai reagir com cloro, só para lembrar que cloro, Cl2, são 2 átomos de cloro. Um desses átomos de cloro vai arrancar um dos hidrogênios desse composto orgânico. A primeira pergunta, desafio. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados nessa monossubstituição? Quantos compostos diferentes vão ser formados nessa monossubstituição? Se vocês puderem responder antes da resposta, vamos colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Respondo, pode colocar ali 1, 2, 5, 30, 40, me responda. Então, vejam bem. Quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados nessa monossubstituição? Vão respondendo ali. Ah, professor, 1, 2, 3, não importa, responda. Se for certo ou não, isso não me interessa agora. Eu quero que vocês entendam a lógica desse tipo de matéria. Então, tá aqui. Professor, como é que eu vou saber de forma rápida, que vai formar 1, 2, 3, 5 compostos diferentes? Classifique os carbonos. De que maneira? Para tentar facilitar a sua visão. Eu vou numerar os carbonos. 1, 2, 3, 4. Você poderia numerar da direita para a esquerda, isso é uma forma aleatória. Só que os carbonos 1, 2, 3 e 4, eles têm classificações em primários, secundários, terciários e quaternários. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar cores. Talvez você vai ver cores aí. Eu tenho o carbono 1 e 4, que eu vou colocar em vermelho, e o carbono 2 e 3, que eu vou colocar em azul. Professor, por que você colocou só 2 cores? Por que não colocou uma cor em cada carbono? Pelo simples fato. Se você for classificar esses carbonos, o carbono 1, ele é um carbono primário, secundário, terciário, quaternário. Ah, o carbono 1 é um carbono primário. O carbono 2, ele está preso a 2 outros carbonos, é secundário. O carbono 3 está preso a 2 outros carbonos, é secundário. E o carbono 4 está preso a um carbono, ele é o carbono primário. Agora, vejam bem. O carbono 1 e o carbono 4 são carbonos primários, mas esses carbonos primários são iguais? Veja a sequência. O carbono 1, ele está preso a secundário, secundário, primário. Então, a ordem é secundário, secundário, primário. O carbono 4, secundário, secundário, primário. Ou seja, é a mesma sequência. Então, significa que o carbono 1 e 4 são idênticos. O carbono 1 e o carbono 4 são iguais. Os 3 mais os 3 da outra ponta significa que eu tenho 6 hidrogênios primários. 6 hidrogênios primários. Agora, o carbono 2, ele é um carbono secundário e o carbono 3 também é um carbono secundário. Resta saber se esses 2 carbonos secundários são iguais. Eles são iguais? São. Ele está preso a primário, secundário, primário. Preso a primário, secundário e primário, portanto, os carbonos 2 e 3 são exatamente iguais. Então, significa o que pode distinguir os carbonos?
É o primário, secundário e terciário. É isso que distingue os carbonos, é a classificação deles. Lá no começo do ano, nós vimos assim, classificação dos carbonos, primário, secundário, terciário e quaternário. Agora, todos os carbonos primários vão ser iguais? Não. Já vou te dar um exemplo. Quem fez a pergunta? O Gabriel. Como é que eu vou distinguir os carbonos? A princípio, você distingue ele pela classificação de primário, secundário, terciário e quaternário, mas nem todo primário é igual, nem todo secundário é igual, nem todo terciário é igual. Mas aguarda um pouquinho. Mas, por enquanto, aqui, eu tenho 2 carbonos primários iguais e 2 secundários iguais. Então, a pergunta é, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados? Para quem respondeu 2, essa é a resposta. Aprimorando o negócio. Qual é a fórmula molecular, qual é a fórmula estrutural do produto principal? O produto principal é o produto que vai ser formado em primeira mão, ou seja, é o hidrogênio que é mais fácil de você remover. E aí eu faço a pergunta para vocês. Eu tenho carbono 1 e 4, esses carbonos 1 e 4 são carbonos primários. E tem o carbono 2 e 3, que são carbonos secundários. Qual desses 2 carbonos é mais fácil de eliminar, de retirar o hidrogênio? Do carbono primário, 1 e 4, ou dos carbonos secundários 2 e 3? Qual dos 2 carbonos é mais fácil de remover o hidrogênio do carbono secundário? Professor, mas qual deles? Tanto faz. Eu tenho 2 hidrogênios aqui, com mais 2 hidrogênios, eu tenho 4 hidrogênios secundários. Você escolhe qual desses 4 hidrogênios, um desses 4 que você remove. Ah, professor, eu quero tirar do 2, quero tirar do 3, não importa. Um desses hidrogênios vai ser removido. Eu vou tirar desse carbono 2 aqui. Um hidrogênio pega um átomo de cloro para formar o HCl, e o outro cloro entra no lugar para formar isso daqui. Então, volta aqui, para formar esse primeiro composto. Esse aqui é o meu composto principal. Professor, como é que eu calculo a porcentagem? Eu não calculo nada. Isso aqui é 100% experimental. A eletronegatividade do carbono é a carga, assim. Quando eu falo em eletronegatividade, eu tenho que falar sobre NOx. Se você pensar por NOx, o NOx desse carbono 1 e 4, ele vale menos 3. Por quê? Porque o hidrogênio tem carga mais 1 vezes 3 dá mais 3, o carbono vermelho menos 3. E o carbono azul é menos 2. Como o carbono vermelho é menos 3 e o carbono azul é menos 2, o carbono primário é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, o hidrogênio está mais fortemente preso a ele. É muito mais difícil de remover um hidrogênio do carbono primário do que um carbono secundário. Então, ótimas perguntas hoje, hein? Parabéns. Aí o que acontece? Removi um dos 4 hidrogênios azuis, um dos 4, não importa qual seja. Aí o hidrogênio saiu, pegou o cloro entra no lugar. Nem sei mais que desafio, desafio 3, se pouco me engano. Me dê um dos nomes para esse composto. Qual é o nome oficial ou qual é o nome usual desse composto, que é o chamado composto principal? Professor, e como é que você sabe que é o composto principal? Porque ele veio do carbono mais reativo, que é o carbono secundário. Aí o carbono primário, por ser mais eletronegativo, é mais difícil de retirar, portanto vai ter menor quantidade. Agora, quais são essas quantidades? Pouco me interessa. Me dê uma das nomenclaturas desse haleto. Aliás, já dei uma resposta. É um haleto. Nome oficial. Eu tenho cloro e tenho 4 carbonos na cadeia principal. Cloro, butano. Mas como esse cloro está trocando de posição na cadeia principal, eu tenho que indicar em qual carbono ele está preso. 1, 2. 2 cloro, butano. É uma das nomenclaturas que você poderia encontrar. Então, quem respondeu é Eduardo, parabéns. 2 cloro, butano. Agora tem uma segunda nomenclatura, e aí que eu vou desafiá-los. Qual é a segunda nomenclatura para esse composto? É um cloreto de 4 carbonos, cloreto de butila. Só que essa butila, ela tem um prefixo, que quando eu falo em butil, eu tenho que falar no N-butil, no sec-butil, no terc-butil ou no isobutil. Tá lembrado disso? Eu falei para vocês que num exemplo eu consigo resgatar toda a química orgânica, eu não estava brincando. Como é que é o nome desse radical que tem 4 carbonos, e o elétron livre está preso num carbono secundário. Secundário. Feita a dica,
cloreto de sec-butila. Para quem colocou sec-butila ali, acertou. Exatamente dessa forma que você tem. Cloreto de sec-butila. Eduardo perguntou, sempre tem duas formas de enumerar esse composto? Sim. Eu tenho o nome oficial e tenho o nome usual. Um deles vai estar na prova. E geralmente prova de segunda fase, ele fala assim, dê o nome do composto orgânico. Professor, tem duas formas. Uma das formas você vai escrever. E numa prova discursiva, prova objetiva é mais fácil, porque você tem o cloreto de sec-butila. Opa, o cloro está aqui. Sec vem de carbono secundário. Opa, está preso no carbono secundário, portanto, o cloreto de sec-butila. Esse é o nome usual, ou 2-cloro-butano como nome usual. São duas nomenclaturas que você poderia encontrar nesse sistema. Usamos SEC e TERC apenas para 4 carbonos? Não. Você pode usar SEC, TERC, ISO para 5, para 6, para 7, para 8. Só que o problema é que para 4 carbonos eu tenho 4 radicais diferentes. Se eu tivesse 5 carbonos, eu teria 12 radicais diferentes. 12. Se eu tiver 6 carbonos no radical, já passa para 18 radicais diferentes. Isso não é cobrado mais em ensino médio. O que me interessa é o SEC, o TERC, o ISO, ele vale de 3 carbonos para frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, quantos carbonos eu tiver, eu posso usar o prefixo SEC, TERC, ISO, sem problema qualquer. O SEC, nesse caso, é porque está no carbono 2? Não. É o carbono 2, porque ele está preso no carbono secundário. A numeração que eu fiz aqui é uma numeração aleatória, eu poderia ter feito aqui, ó, 1, 2, 3. Aí ele estaria no carbono 3. Ah, então seria terciário? Não. Ele é SEC porque esse carbono aqui é um carbono secundário. Se tivesse no carbono terciário, seria terc-butil. Se tivesse no carbono da ponta, N-butil. Então, dessa maneira que vocês vão fazer esse sistema. Fechou? Fechou. Então, esse é meu composto principal. Porém, não é o único composto orgânico a ser formado. Eu vou pegar um dos 6 hidrogênios primários, não importa qual seja, vou tirar um desses hidrogênios com o cloro para formar um segundo composto orgânico final. Tem 3 hidrogênios, um dos hidrogênios pegou o cloro, formou HCl, o outro cloro entra no lugar para formar esse composto aqui. Acho que agora vocês pegaram o jeito da coisa. Me dê uma das formas de nomenclatura para esse produto secundário. Professor, por que produto secundário? Porque ele veio de um carbono primário, e o carbono primário é mais difícil de ser removido. O carbono secundário é mais fácil de remover, portanto, vou formar maior quantidade desse produto e menor quantidade desse material. Então, me dê um dos nomes para esse composto orgânico. Nome oficial, cloro com 4 carbonos, butano. Mas esse cloro troca de posição, 1-cloro-butano. Ou então, alguém já escreveu aí, cloreto de N-butil, porque o cloreto está preso na ponta. Repare, 4 carbonos butil está preso na ponta numa sequência normal. Portanto, cloreto de N-butila. Ponto. Resolve o material. Então, já temos uma revisão de função orgânica, já temos uma revisão de nomenclatura, já temos uma revisão aí da parte das funções orgânicas principais. Mas eu vou um pouquinho mais aquém na nossa revisão. Repare que esses 2 compostos orgânicos finais, os meus 2 produtos, eles têm a mesma fórmula molecular, C4H9Cl. Eu quero saber que tipo de isomeria plana ocorre entre esses 2 compostos orgânicos finais. Eu falei que vou fazer a revisão, estou fazendo. Me dê o nome da isomeria que ocorre entre esses 2 produtos orgânicos finais. Por estar no primeiro carbono, pode ser cloro, butano apenas? Não. Quem escreveu? Eduardo. Se você colocou na ponta, você tem que colocar um cloro. Se veja bem, se você escrever cloro, butano, se você montasse, se eu pedisse para você montar, monte para mim o cloro, butano. Tá, mas o cloro pode estar no carbono 1 ou pode estar no carbono 2. Então, você tem que indicar, é obrigatório. Por que não colocar o número 1? 1 é um número, assim como eu coloquei o 2, assim como eu coloco o 3, assim como eu coloco o 4 nas nomenclaturas. Toda vez que você tiver cadeias em que existe a possibilidade de trocar a posição de um grupo, eu preciso indicar por um número, mesmo que seja 1. Ah, mas ele está preso na ponta. 1. Está preso no carbono 2. 2. Se estiver no carbono 3, 3. Coloque a numeração, então é obrigado. Então, voltamos para a pergunta. Que tipo de isomeria plana ocorre entre esses 2 compostos finais? Vou te dar a revisão. Quando eu falo em isomeria plana, eu estou comparando
Eu estou comparando. Só que a isomeria plana, ela se resume em isomeria de função, isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria por metameria e por tautomeria. Isomeria de função, troca função. De cadeia, troca cadeia. Posição, troca posição. Os três primeiros são fáceis. Agora, lembrando, a metameria ou compensação troca a posição. Mas troca a posição de quem? Do heteroátomo. A metameria ou compensação troca a posição do heteroátomo e a tautomeria ou isomeria dinâmica troca a função. Mas qual é a função orgânica obrigatória na tautomeria? O enol. E aqui nem de longe tem enol. Então significa que aqui estão trocando as posições do grupo cloro. Portanto, isomeria de posição. Para quem escreveu posição ali, Eduardo, parabéns. É dessa forma que você vai mexer. Então, vão escrevendo, vão colocando ali no chat as suas devidas respostas. Olhem bem o que eu fiz. Isomeria de posição. Mas é a minha revisão. Esse composto orgânico principal, ele pode ou não pode ter isomeria óptica? Olha o que estou indo. Esse composto orgânico principal, o 2-clorobutano, ele pode ou não pode ter isomeria óptica? Pare e pensa. Para ter isomeria óptica, eu tenho que caçar um certo carbono especial. Que carbono especial que eu tenho que caçar para ter isomeria óptica? Um tal de carbono quiral. Professor, esqueci o que é um carbono quiral. Carbono quiral é um carbono que tem 4 ligantes diferentes. Observe nessa cadeia e me caçem a possibilidade de um carbono quiral. Tem algum carbono quiral aí? Temos. Esse carbono aqui, ó. Se vocês observarem bem, ele está preso a hidrogênio, primeiro ligante, cloro, segundo ligante, CH3, ligante 3, e o CH2, CH3, ligante 4. 4 ligantes diferentes, portanto, temos o carbono quiral. E se temos o carbono quiral, temos isomeria óptica. A mesma coisa acontece no carbono secundário. Aliás, no carbono do composto secundário, CH3, CH2, CH2, CH2. Nem de longe aparece um suspeito de ser carbono quiral. Por quê? 2 hidrogênios iguais, 2 hidrogênios iguais, 2 iguais, 3 iguais. Portanto, o meu composto secundário nem de longe tem carbono quiral, mas o composto principal, além de ser o composto principal, ele tem carbono quiral. E agora, para encerrar a nossa revisão, classifiquem esse composto principal em cadeia aberta fechada, normal ramificada, saturada, insaturada, homo e heterogêneo. Falei que ia fazer uma revisão geral. Cadeia aberta ou fechada? Aberta, porque não tem forma geométrica. Cadeia normal ou ramificada? Agora, um cuidado para essa resposta. É uma cadeia normal ou ramificada? Ah, professor, é uma cadeia ramificada. Por quê? Porque tem um cloro pendurado. Opa, cadeia carbônica. Carbônica ramificada. Para ser uma cadeia carbônica ramificada, o que eu tenho que ter pendurado na cadeia? Carbono. E aqui não é carbono, é um cloro, embora comece com C, mas não é carbono. Eu tenho uma cadeia principal, e nessa cadeia principal eu tenho todos os carbonos, não tem nenhum carbono para fora da cadeia principal. Logo, é uma cadeia normal. E não tem coisa mais desesperadora do que numa prova se me acerta tudo. Se me acerta a reação, se me acerta a isomeria plana, me acerta a isomeria espacial, me acerta a nomenclatura, me acerta tudo, e me erra e me diz que a cadeia é ramificada. E não é. Cadeia carbônica, ramificada, tem que ter carbono preso na estrutura, e não tem. É uma cadeia normal. Saturada ou insaturada? Não custa revisar. Cadeia insaturada é aquela que apresenta pelo menos uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Para ser uma cadeia insaturada, eu tenho que ter uma dupla ou uma tripla ligação entre carbonos. Nem sombra de ter dupla ligação, portanto, automaticamente é uma cadeia saturada. E ela é uma cadeia homo ou heterogênea? Para ser heterogênea, eu preciso do chamado heteroátomo. O que é um heteroátomo? É um átomo diferente de carbono. Só que esse átomo diferente de carbono tem que estar entre carbonos. E o cloro nem tem como ser um heteroátomo, porque ele só faz uma única ligação. Como havia prometido, eu consigo colocar num exemplo toda a química orgânica. Ainda faltou uma última pergunta que acabei esquecendo. Qual que é a hibridação de todos os carbonos da cadeia do composto principal e do composto secundário?
todos os carbonos estão fazendo simples ligações. Portanto, a hibridação de um carbono de simples, sp3. De um carbono de dupla, sp2. E de um carbono de triplo, duas duplas, sp. Ponto. Consegui terminar toda a química orgânica numa única questão. Olha só que importante isso para vocês. Professor, você vai fazer essas revisões sempre, sempre. Então, a partir de agora, enquanto tiver a reação orgânica, sempre eu vou fazer essas revisões para resgatar essas informações lá do fundo da sua memória. Então, é importante que vocês compreendam esses sisteminhas aí. Agora, eu posso continuar. Um desafio final. Opa, não é esse aqui não. É esse daqui, quer ver? Esse daqui, desafio final. Então, olha só. Alguém me perguntou ali atrás que, professor, como é que eu classifico, como é que eu sei quantos compostos orgânicos pela classificação do carbono? Ah, professor, então, no máximo vai existir 3 compostos diferentes, porque eu vou ter carbono primário, secundário e terciário. Não. Presta bem atenção no último exemplo para encerrar aí a nossa revisão, para eu começar a aula de hoje. Professor, mas você gastou mais tempo na revisão. Como eu falei, se você entender essa revisão, a aula de hoje é um brinde, porque ela é muito simples, ela vai seguir o mesmo raciocínio que você acabou de revisar. A pergunta que eu faço é, eu tenho um certo composto aqui, está bem fácil de identificar, e eu quero saber quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados na monossubstituição, ou seja, eu só posso remover um hidrogênio por vez. Quantos compostos diferentes vão ser formados nessa monossubstituição? Antes de eu dar a resposta, eu gostaria que vocês respondessem. Podem responder errado, não tem problema qualquer. A pergunta é simples, é só um número. Escreva lá, 1, 2, 3, 5, 10, 20. Quantos compostos diferentes vão ser formados na chamada monossubstituição desse composto? 1, 2, 3, 4, 5, quantos compostos vão ser formados? Para isso, você vai ter que me dar a classificação. Então, vamos começar. Eu numerei aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Mas podia ser 1, 2, 3, uma numeração qualquer. Eu só numerei os carbonos, fica mais fácil para vocês compreenderem. É bom, vamos respondendo. Parabéns para quem está respondendo aí. Vamos participando. Primeiro carbono da ponta esquerda. Esse carbono 1, ele é um carbono primário. Carbono 2 está preso a 3 outros carbonos, é um carbono terciário. O carbono 3 está preso a 2 carbonos, é um carbono secundário. O carbono 4 está preso a um carbono, é um carbono primário. E o carbono 5 está preso a um carbono primário. Portanto, eu tenho carbono primário, secundário e terciário. A primeira resposta que viria à nossa mente, haverá a formação de 3 compostos orgânicos diferentes. Para quem marcou 3, está errado. Não é essa a resposta. Seria muito óbvio ser 3 carbonos numa cadeia dessas aí. Professor, mas tem carbono primário, secundário e terciário. Aí que vem o problema. Todo carbono primário é igual? Todo carbono secundário é igual? Todo carbono terciário é igual? Não é. À medida que vai aumentando a quantidade de carbonos, vocês vão perceber que eu até coloquei cores iguais no carbono 1 e 5, o carbono 2 eu coloquei em azul, o carbono 3 em verde e o carbono 4 num roxo. Vai ficar mais fácil a sua compreensão. O carbono 1, 5 e 4, eles são carbonos primários. Até aí sem problemas, o carbono 3 é um secundário, o carbono 2 é terciário. O 2 e o 3 não há diferença, porque só tem um secundário e um terciário. Mas o grande sistema que você vai encontrar é 1, 5 e 4 são carbonos primários, mas eles são carbonos iguais? Não, pelo simples fato. 1 e 5 até são iguais, pelo simples fato. O carbono 1 está preso ao carbono terciário, o carbono 5 está preso a um carbono terciário. Repare que o carbono 1 e 5, ambos estão presos a um carbono terciário. Então, o carbono 1 e 5 são carbonos primários e esses 2 carbonos são iguais. Agora, dá uma olhadinha nesse carbono 4. Ele também é um carbono primário, mas ele está preso a um carbono terciário também? Não. Repare que aqui, ó, 1 e 5 estão presos ao carbono 2, que é terciário. E esse carbono 4, ele está preso a um carbono secundário. Logo, são carbonos diferentes. 1 e 5 são iguais. Aí eu teria o primeiro composto orgânico formado nessa monossubstituição. O carbono 2 é um carbono terciário, segundo composto. O carbono 3 é um carbono secundário, terceiro composto. E o carbono 4 é um carbono primário, mas é um carbono primário diferente do carbono primário 1 e 5, porque os carbonos 1 e 5 estão presos ao carbono terciário, e esse carbono 4 está preso a um carbono secundário. Portanto, quantos compostos orgânicos diferentes vão ser formados?
4 compostos orgânicos diferentes. 4. Essa é a resposta correta. Professor, mas isso é pegadinha, não é não? Aí que eu coloquei a parte final. Quando você for classificar os carbonos, é primário, secundário, terciário e quaternário. O quaternário não entra aqui no nosso processo, porque o carbono quaternário não tem H para ser trocado. É o primário, secundário e o terciário. Só que nem todo carbono primário é igual, nem todo secundário é igual, nem todo terciário é igual. Você vai ter que analisar quem é os seus vizinhos. 1 e 5 são iguais, porque ambos estão presos ao carbono terciário, mas o carbono 4 não é igual ao carbono 1 e 5, porque ele está preso ao carbono secundário. Então, haverá a formação de 4 compostos orgânicos diferentes. Agora, para encerrar, qual desses hidrogênios você removeria de forma primária? Qual seria o hidrogênio mais fácil de você remover dessa cadeia? Me dê por um número. 1, 2, 3, 4, 5. Qual desses carbonos seria o mais fácil de você remover? Ah, professor, o carbono 2. Por quê? Porque o carbono 2 é um carbono terciário. O carbono 3 é um carbono secundário. Portanto, os carbonos mais fáceis de serem removidos, primeiramente eu removeria esse hidrogênio aqui do carbono 2, e depois o segundo composto, a remoção do carbono 3, o hidrogênio carbono 3, porque é um carbono secundário. Ponto. Resolve o nosso sistema. Agora, desafio mais ainda. Qual é a ordem dos carbonos na saída dos hidrogênios? 2, que é o prioritário, que é um carbono terciário, depois veio 3, que é um carbono secundário, e aí vem o desafio final. Qual é o próximo hidrogênio que sai? O hidrogênio do carbono 1 e 5, não importa, os dois são iguais, ou do carbono 4. Qual é o próximo hidrogênio que vai ser removido depois do carbono 2 e 3? O carbono 1 ou o carbono 4? Ah, é o carbono 1 ou o carbono... Veja bem. O carbono 1 está preso a um carbono terciário. E o carbono 4 está preso a um carbono secundário. Qual desses dois carbonos é mais reativo? Aquele que está preso ao carbono terciário ou aquele que está preso ao carbono secundário? É o carbono 1 ou o 5, os dois são iguais. Então, o carbono 1 ele é mais reativo do que o carbono 4, porque o carbono 1 está preso a um carbono terciário, enquanto que o carbono 4 está preso a um carbono secundário. Então, você poderia escolher ou 1 ou 5, já que os dois são iguais. Então, a ordem de saída seria 2, terciário, 3, secundário, 1 ou 5, primário, mas é um primário preso a um terciário, e o último hidrogênio que sairia seria o carbono 4, que é um carbono primário, mas está preso ao carbono secundário. Então, essa é a ideia que você tem. Fechou o processo? E aí, agora eu posso continuar. Opa, volta um pouquinho, agora na página de vocês, página 337, agora sim. O título é lindíssimo, parece tema de mestrado. Reação de substituição de cadeias aromáticas ou de compostos aromáticos. O nome é lindo. O que você vai ter de especial? Não muita coisa. Espera aí, professor, eu vi exercícios pedindo quantidade de compostos considerando e não considerando a isomeria óptica. Pode me dar um exemplo? Ah, aquele exemplo que eu dei anterior aqui, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, que a pergunta aqui é boa. Aquele exemplo que eu dei em sala aqui, ó. Aqui, ó. Então, esse é o exemplo, ó. Eu tenho butano reagindo com cloro, formando ou não. Então, aqui, ó, nesse composto orgânico, eu tenho isomeria óptica. Então, nesse composto aqui, você teria o destrógeno e o levógeno. Já considera 2 compostos orgânicos diferentes. E esse composto não tem isomeria óptica, portanto, ele é único. Então, quando o exercício perguntar, quem perguntou aqui é a Janaína, professor, eu vi exercícios pedindo quantidade de compostos considerando e não considerando a isomeria óptica. Então, se eu fosse perguntar aqui, ó, quantos compostos orgânicos diferentes eu teria formado? 2. Esse e esse. Agora, se eu colocar assim, quantos compostos orgânicos diferentes, incluindo isômeros espaciais, serão formados? Então, aqui, ó, nesse composto, eu teria um carbono quiral. Então, eu teria um destrógeno, um levógeno, um racêmico, mais esse composto que não tem isomeria. Portanto, qual seria a resposta? 4 compostos orgânicos diferentes. O destrógeno daqui, o levógeno do mesmo, o racêmico do mesmo e mais o outro composto que não tem nenhum tipo de isomeria. Ótima pergunta, hein, Janaína? Ótima pergunta mesmo. Então, quando eu falar em estruturas diferentes, 2 estruturas diferentes. Quantos isômeros diferentes? Aí a pergunta é isômeros. Aí você tem que considerar isomeria plana, isomeria geométrica e isomeria óptica.
São os casos que você vai encontrar. Então, boas perguntas para a aula de hoje, hein? Parabéns hoje. A turma hoje está bem acompanhada. Então, agora, voltamos lá para a nossa parte. Então, em cima disso, cadê meu exemplo? Tá aqui, cadê? Aqui. Reação de substituição de cadeias aromáticas. Olha só, para quem compreendeu a nossa revisão, eu vou repetir mais uma vez. Numa reação de substituição, alguma coisa vai ser substituída. O que eu vou trocar no hidrocarboneto? O hidrogênio. Pois bem, quando eu estiver trabalhando com o hidrocarboneto aromático, a cadeia aromática ela tem 6 átomos de carbono e 3 duplas ligações alternadas. Mas isso não me interessa aqui. O que me interessa é que essa cadeia benzênica ela tem 6 átomos de hidrogênio. Eu vou trocar um desses 6 átomos de hidrogênio. E a pergunta inicial é, os 6 hidrogênios da cadeia benzênica, eles são iguais ou são diferentes? Os 6 hidrogênios da cadeia aromática são todos iguais ou esses hidrogênios são diferentes? Para nossa sorte, todos os hidrogênios da cadeia benzênica são iguais. Então, a partir de agora, eu não vou mais colocar esse tipo de estrutura, eu vou colocar essa estrutura aqui, ó. Vou colocar a cadeia aromática com o nosso círculo lá no centro para mostrar a ressonância e vou deixar apenas um hidrogênio à amostra. Um hidrogênio à amostra. É só isso que vai me interessar. Aí esse hidrogênio, obviamente, vai ser trocado. Olha só como a teoria vai entrar. Numa reação de substituição, eu vou trocar. O que eu vou trocar? O hidrogênio. Só que eu vou trocar esse hidrogênio por quem? Agora vai mudar um pouco o nosso mecanismo. Então, para aqueles meus abençoados, eu vou mostrar um outro mecanismo agora, para vocês compreenderem. Aqui na cadeia aromática já não é mais via radical livre. Nas reações de substituição de cadeias aromáticas, e para quem anotou, eu pedi para vocês anotarem na semana passada, que aqui vai entrar o eletrófilo e o nucleófilo. Professor, eu nunca vi isso na minha vida. Semana passada, eu pedi para vocês anotarem, porque não tinha no material de vocês. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva e o nucleófilo é aquele que tem carga negativa. É o cátion e o ânion da química orgânica. Já vou escrever eletrófilo aqui, você já vai colocar. Então, não sei se vocês vão enxergar direito ali, ó, mas vocês vão perceber que esse A tem uma carga positiva e esse B tem uma carga negativa. Ou seja, nas reações de substituição de cadeias aromáticas, não é mais via radical livre. É tudo via mecanismo por heterólise. Cátion e ânion, eletrófilo e nucleófilo. E aí fica até um pouco mais fácil para nós compreendermos. Primeiro, por quê? Porque quando você for fazer uma reação orgânica de cadeia aromática, eu preciso que vocês lembrem também da diferença de eletronegatividade. Quais são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Se vocês esqueceram, anotem aí na apostila de vocês. Deixa eu só deixar aqui a nossa tela por aqui, ó. Deixa eu colocar a caneta e vou colocar o branco para vocês enxergarem. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Então, vou colocar flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Anotem isso. Então, quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Então, anotem na apostila mesmo, pode anotar. Quais são os 10 elementos mais eletronegativos da tabela periódica? Nessa ordem aqui. Começa com o flúor, que é o mais eletronegativo, e termina no hidrogênio, que entre esses 10 elementos é o menos eletronegativo. Fechou? Anotaram aí? Preciso dessa informação para vocês compreenderem hoje as chamadas reações de substituição de cadeias aromáticas. O pessoal vai mudar alguma coisa? Então, olha só. Bom, já tem a resposta aqui. Então, o que você tem? Esses elementos você já deveria ter memorizado lá na parte de funções inorgânicas, lá na parte de ligação covalente, lá na parte de forças intermoleculares. Mas, de qualquer maneira, coloca aqui. Inclusive, tem uma frase ridícula, mas ela funciona muito bem para vocês não esquecerem. Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. É ridículo, mas funciona. Então, a ordem é que você consiga lembrar esses elementos aí.
Fui ontem no Clube Brasil, só comi pão com hambúrguer. Pronto, resolve. Você já consegue memorizar os 10 elementos mais eletronegativos. Agora posso voltar aqui. Então, o que acontece? Quando você for fazer uma reação, deixa eu colocar aqui na tinta, você vai ter o carbono aqui. Opa, deixa eu colocar marca-texto que fica melhor. Aí. Você tem um carbono e vai ter um hidrogênio. Toda reação de substituição de cadeias aromáticas vai funcionar da mesma forma. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Agora você tem a escala. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Entre o carbono e o hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o carbono. O carbono é eletronegativo e o hidrogênio, ele é... Ah, deixa eu apagar aqui, peraí. Deixa eu só apagar aqui, apagou, aqui. Então você vai ter o seguinte, ó. Deixa eu colocar de volta, que o carbono ele é eletronegativo e que o hidrogênio é eletropositivo. Ponto, agora sim, ficou melhor. Então, nessa ligação, e todas as ligações de cadeias aromáticas vão funcionar da mesma forma. Eu tenho carbono e tenho hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? Ah, é o carbono. Então, o carbono vai ter uma carga negativa e esse hidrogênio vai ter uma carga positiva. Ponto. Agora você já sabe o que vai acontecer. Por quê? Porque quem vai ser trocado vai ser o hidrogênio, e esse hidrogênio tem carga positiva. Para você remover esse hidrogênio de carga positiva, que carga que você vai utilizar aqui dos nossos componentes? O nucleófilo, portanto, esse H de carga positiva vai interagir com o B de carga negativa, positivo com negativo, atração, vai formar o par HB, e essa carga positiva do A entra no lugar da carga positiva do hidrogênio, é uma reação de troca. Tiro o positivo daqui e coloco o outro positivo no lugar. O positivo reage com o negativo atrai o positivo. Portanto, nada mais é do que uma reação envolvendo trocas de carga. Esse é o processo que você vai encontrar em todas as reações de compostos aromáticos, não muda em nenhuma delas. Então, você não precisa mais se preocupar. Se você compreendeu esse mecanismo e todas as reações que vão ser envolvidas, aparece isso aqui, o carbono e o hidrogênio. O carbono sempre vai ter carga negativa e o hidrogênio sempre carga positiva. Esse hidrogênio vai interagir com a carga negativa e a carga positiva entra no lugar do hidrogênio. Todas as reações que vocês vão encontrar em prova envolvem esse tipo de mecanismo aí. Agora, o que você tem? O mecanismo. Então, só para vocês lembrarem, eu vou trabalhar aqui com mensagem subliminar. Qual é a carga do eletrófilo? Repare que aqui eu vou ter um eletrófilo e vou ter um ânion. O eletrófilo é aquele que tem carga positiva. Então, esse E que aparece no meu mecanismo é o eletrófilo. Então, esse eletrófilo sempre vai ter carga positiva. Então, a mensagem subliminar na própria palavra. Eletrófilo é aquele que apresenta carga positiva. Então, o que eu tenho? Mecanismo de reação. Isso aqui só vale para aqueles que vão para a segunda fase. Duvido que eles vão cobrar isso aí. Eu tenho as 3 duplas ligações da cadeia aromática e esse eletrófilo, ele perdeu o elétron. Ele é um cátion. Ele está com deficiência em elétrons. Aí, o par de elétrons da dupla ligação é doada para o eletrófilo e esse eletrófilo perde os elétrons para o A. Então, o que você vai ter? Você vai ter a entrada do eletrófilo na cadeia aromática, só que aqui, ó, o meu carbono vai ficar com uma carga positiva. Vocês vão ter que ter uma carga positiva ali em cima, uma carga positiva aqui e uma carga positiva aqui. Professor, por que essa carga positiva está trocando de lugar na cadeia aromática? Porque existe ressonância. Vocês vão lembrar que aquelas duplas ligações, elas constantemente estão trocando de posição. Logo, a cadeia positiva, ela fica circulando dentro da cadeia aromática. Mas isso é só um mecanismo, não precisa anotar, só para vocês entenderem. Então, o eletrófilo é aquele que tem deficiência em elétrons. O par de elétrons da cadeia aromática doa o elétron para o eletrófilo, portanto, o eletrófilo entra na cadeia aromática e o A fica com carga negativa. Professor, e essa carga negativa? Como aqui eu tenho uma carga positiva e tenho uma carga negativa, a próxima etapa do meu mecanismo. Então, a minha carga positiva. Aí o A que tem carga negativa vai pegar o hidrogênio que tem carga positiva para formar o par HA, e aí a ligação do hidrogênio volta para a cadeia aromática para voltar à dupla ligação. Então, é isso que funciona pela ciência. Estou mostrando para vocês um mecanismo. Isso aqui, só para você ter uma ideia, isso aqui é aula de curso superior.
Professor, mas eu vou ter que aplicar isso na prova? Não, na prova você não precisa se preocupar, mas eu quero mostrar para vocês que não é tão simples como está na apostila de vocês. Ah, sai o H, entra um cloro no lugar. Não. Existe todo um processo por detrás para vocês compreenderem como funcionam essas reações. Então, estou aprimorando a aula de vocês, que é mais fácil. Agora, na prática, o que me interessa é que vocês acertem as questões dos vestibulares. É isso que vai me interessar. Então, eu vou fazer o primeiro desafio. Nem vou colocar... Aliás, já está o título aí. Halogenação. Halogenação envolve halogênio. Mas agora com vocês, como é que você me daria a resposta final? Está quase no finalzinho. Eu tenho um H, eu vou colocar o seguinte, ó. Opa, pula. Não, aqui não precisa. Então, veja bem. Eu tenho um H, e esse H ele vai ter que sair. Só que ele vai sair com quem? Aqui fica fácil, ó. Então, esse H pega o bromo, para formar o quê? Aí você vai ter a formação do HBr. Mais o quê? Aí você tem a cadeia aromática, e no lugar daquele hidrogênio, você coloca o bromo. Pronto, está resolvida a nossa reação. Fácil. Como todas as outras reações anteriores. Tem um H, pega o bromo, forma o HBr, e o outro bromo entra no lugar do hidrogênio, como se nada tivesse acontecido. Isso é o processo de halogenação. Aí tem um mecanismo, só que esse mecanismo não interessa agora. E o que me interessa vem agora. As outras reações orgânicas. Nitração. Quando eu falo em nitração, você vai ter que lembrar do ácido nítrico, que é o HNO3. Só que o ácido nítrico nunca mais vai ser escrito na forma de HNO3. Ele vai ser escrito na forma de HONO2, que é a forma estrutural correta. Professor, mas no ácido tem hidroxila, sim. O hidrogênio ionizável em oxiácido está preso no átomo de oxigênio. E por que eu vou fazer essa mudança? Olha só que bacana que a reação vai ficar. A nitração vai envolver ácido nítrico, só que o ácido nítrico é HONO2. Nitração que vem de nitro, que é exatamente a função orgânica produzida nesse sistema. Então, eu vou pegar o benzeno e vou reagir com ácido nítrico na proporção de 1 para 1. Professor, como é que eu vou saber o que vai reagir? Eu tenho carbono e hidrogênio, a nossa ligação. Meu carbono está azul ali, mas dá para enxergar bem ali. Entre carbono e hidrogênio, quem que tem o elemento mais eletronegativo? É o carbono e o hidrogênio é positivo. Então, o carbono é mais eletronegativo, o hidrogênio é mais eletropositivo. Agora, no ácido nítrico, essa hidroxila tem carga -1, obviamente o nitrogênio vai ter carga positiva. Agora ficou fácil. Se é uma reação de substituição, esse hidrogênio vai pegar, o hidrogênio de carga positiva, ele vai pegar a hidroxila de carga negativa. E o que vai formar quando o hidrogênio pega a hidroxila? Haverá a formação de água. O primeiro produto formado nessa reação vai ser a água. Agora, o que forma aí? Aí você vai ter a cadeia aromática, desenha a cadeia aromática, e o que você prende lá no lugar? Você vai colocar o NO2. Simplesmente ocorre uma troca. Olha só que dica importante que eu dei para vocês. Toda ligação de substituição de cadeia aromática vai ser entre o carbono e o hidrogênio. O carbono sempre vai ser mais eletronegativo, obviamente o hidrogênio é mais eletropositivo por diferença de eletronegatividade. Na nitração, eu estou reagindo com ácido nítrico, só que o ácido nítrico é HO, que tem carga negativa, e obviamente o nitrogênio tem carga positiva. Diferença de carga. Como é o hidrogênio que vai ser substituído, vou pegar a hidroxila para formar a molécula de água, o NO2 entra no lugar para formar qual composto orgânico final? Aí você me daria nome para esse composto aqui? Nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Esse é o composto final. Inclusive, essa reação, ela foi considerada uma das 100 maiores reações para o avanço da nossa sociedade. Professor, mas nitrocompostos não são explosivos? Explosivos não vão matar gente? Não é essa forma maligna que os explosivos trouxeram para nós, mas sim pelos avanços bacanas. Por exemplo, mineração. Já pensou ter hoje a nossa sociedade sem minério de ferro, sem os minérios de alumínio? E como é que você escavaria esses materiais na base da enxada da picareta? Não. Bota explosivo, aquele negócio detona, se tem uma grande quantidade de matéria, caminhão, trator, isso facilitou muito a nossa evolução. Outro detalhe importante, construção civil, abertura de estradas, túneis, isso facilitou muito graças ao processo dos explosivos. E o explosivo, ele é produzido através dessa reação de nitração. Outra reação importante é a chamada sulfonação.
A sulfonação vai usar o ácido sulfúrico, só que o ácido sulfúrico nunca mais vai ser escrito na forma de H2SO4. Você vai representar o ácido sulfúrico na forma de HOSOH. Aliás, vou até colocar aqui em destaque que SO3H é uma função orgânica esquecida na sua memória. Quando você estudou química orgânica, você estudou álcool, enol, fenol, cetonas, aminas, mas tinha algumas funções orgânicas especiais, como o nitro, que você acabou de ver, e tem o ácido sulfônico. O ácido sulfônico é aquele grupamento em que eu tenho SO3H preso ao carbono. Por isso que é chamado de sulfonação, porque vai produzir um ácido sulfônico. Agora, como é que funciona a reação? Professor, eu não tenho nem ideia. Tem sim. Você vai começar com o carbono com hidrogênio. Entre carbono e hidrogênio, o carbono tem carga negativa, porque é o mais eletronegativo do que o H. Agora, no ácido sulfúrico, essa hidroxila tem carga negativa, portanto, o enxofre tem carga positiva. Olha só que bacana agora ficou fácil. O H, ele vai pegar aquela hidroxila para formar o quê? A molécula de água. Mais desenha a sua cadeia aromática, e no lugar daquele hidrogênio você coloca o SO3H. Ou seja, a produção do ácido sulfônico, o ácido benzeno sulfônico. Outra reação de extrema importância para o nosso dia a dia. Todos os dias você utiliza um derivado do ácido benzeno sulfônico, os detergentes. Professor, mas eu nem lavo louça em casa, não estou falando desse detergente, pode ser esse. Mas no teu shampoo, no seu condicionador, no teu sabonete líquido, lá você encontra derivados dos detergentes, do ácido benzeno sulfônico ou qualquer outro detergente artificial. Outra reação de extrema importância para o nosso cotidiano. Já pensou? Para aquele aluno que fala assim, professor, eu nem uso química no meu dia a dia. Como é que seria seu banho? Professor, eu vou usar um sabonete. Não existe sabonete na natureza, não tem um pé de sabonete, não tem um pé de shampoo, não tem um pé de condicionador. São produtos químicos. Se você fosse tomar banho hoje, você usaria simplesmente água. E a água remove gordura, remove o sebo do nosso corpo? Não. Portanto, uma das reações mais importantes para a nossa saúde e para o nosso asseio, a chamada reação de sulfonação, que vai produzir um ácido sulfônico, SO3H. Fácil. Quer ver outra reação? Já estou terminando, estou no horário, estou dentro do horário. Então, é isso. Alquilação. O que é uma alquilação? A alquilação de Friedel-Crafts. Eu vou ter que saber o nome desses caras? Não. Geralmente ele coloca o nome desses caras para tentar te complicar a vida. A alquilação, agora eu gostaria que vocês anotassem isso. Lá no título de alquilação, faça um ganchinho ali na própria apostila mesmo. Qual que é o fundamento, qual que é a função da alquilação? Um pouquinho. Voltou? Não, voltou, vai ser. Então, veja, qual que é a função da alquilação? A alquilação tem um objetivo, aumentar a cadeia carbônica. Então, pega lá na sua apostila, faz um ganchinho ali, ou faz em parênteses alguma coisa, aumentar a cadeia carbônica. Essa é a função da alquilação. A alquilação vem de alquil, e alquil vem de alcano, só que alquil é radical. Metil, etil, propil, butil, essas coisas do gênero. Então, o que você tem? Professor, como é que eu vou saber uma reação dessas? Você já sabe, presta bem atenção. Eu tenho carbono e hidrogênio. Quem que é o elemento mais eletronegativo? É o carbono, portanto, o hidrogênio é positivo. Como esse hidrogênio vai ser removido da cadeia carbônica aromática, ele vai ser removido por alguém de carga negativa. Entre cloro, carbono e hidrogênio, quem que é o mais eletronegativo? É o cloro. Portanto, o carbono tem carga positiva. O que vai formar aqui? O hidrogênio pega o cloro, formando HCl+. Aí você tem a cadeia aromática. E aí, o que você gruda? Coloca aquele CH2 ali, mais o CH3. Portanto, essa reação é chamada de alquilação. Por quê? Porque eu estou aumentando a cadeia carbônica. O meu benzeno só tinha 6 carbonos, aqui passa a ter 8 carbonos. E como é que é o nome desse composto orgânico produzido? Etilbenzeno. O radical mais o nome da cadeia principal, o etilbenzeno. Anotaram lá? Alquilação. Ganchinho,
aumento da cadeia carbônica. Isso é um processo de alquilação. E reparem que todas as reações de cadeias aromáticas, elas se procedem por diferença de eletronegatividade. E aí, para encerrar, dentro do nosso tempo, a acilação, bem rapidinho, só para encerrar. Novamente, eu tenho o carbono com hidrogênio, o carbono negativo, o hidrogênio é positivo, só que agora uma lógica. Como esse hidrogênio que vai ser removido, ele tem carga positiva, eu preciso de alguém com carga negativa na outra cadeia. Só que eu tenho o oxigênio de carga negativa e o cloro de carga negativa. Professor, mas o oxigênio é mais eletronegativo do que o cloro. Concordo. Só que observe, entre o carbono e o oxigênio tem uma dupla ligação, e entre carbono e cloro só tem uma simples ligação. Qual dessas duas ligações é mais fácil de quebrar, uma simples ou uma dupla ligação? A simples. Portanto, a carga negativa vai para o cloro e a carga positiva vai para o carbono. O que vai formar nessa reação? Esse hidrogênio aqui, ó, vai pegar aquele cloro para formar o quê? O HCl. E aí, essa reação só tem uma pergunta, só uma. Qual é a função orgânica produzida nesse sistema? Aí esse carbono aqui, ele entra, vou colocar ele para baixo. C dupla O e um CH3 aqui para a ponta. Qual é a função orgânica, produzida quando eu tenho esse C dupla O entre átomos de carbono? Aí já termina aqui, já fechei. Então, olha só. A acilação só tem uma única pergunta. Todos os vestibulares que eu vi até agora foram o seguinte: numa reação de acilação de Friedel-Crafts, está assustado, não precisa se preocupar. Ele vai ter da benzeno com esse composto. O H pega o cloro para formar o HCl e vai formar qual função orgânica? C dupla O. O que é esse C dupla O entre carbonos? Uma cetona. A função orgânica produzida na acilação produz uma cetona. A fenilmetilcetona. Esse é o composto orgânico final da nossa reação. Pois bem, terminando ainda, já passou o meu tempo, mas de qualquer maneira. Quando você for pensar em cadeias aromáticas, o hidrogênio sai com aquele que é o mais eletronegativo da outra estrutura. Então, mexam com a eletronegatividade. E geralmente vai formar ou HCl, ou HBr, ou água. São esses três produtos que você encontra. O que sobra, você junta e olha a alternativa que você tem. Ponto, fechou. Então, dê uma olhadinha no seu caderno do A+, esses slides já estão disponíveis no seu caderno, a resolução dos testes da sua apostila também já está disponível para vocês, e depois, se vocês quiserem novamente assistir a aula, o vídeo também vai estar disponível. Então, uma ótima quinta-feira, um ótimo final de semana, se cuidem, cuidem dos seus, porque em breve, se nós cuidarmos bem, nós vamos estar novamente nas aulas presenciais. Então, um abraço, se cuidem e até a próxima quinta-feira. Tchau!